Meu nome é Lázara Cristina, tenho 44 anos, sou casada, tenho uma filha, eu trabalho fora e trabalho na comunidade também, várias pastorais, movimentos, e faço formação uma vez por semana na Escola da Fé, que é a formação que a paróquia nos proporciona, né, de formação para todas as pastorais. Eu nasci dentro da igreja, né? Meus pais trabalhavam na igreja, meu pai trabalhava no dízimo. O nosso compromisso no domingo, desde que eu me lembro, primeiro era a celebração. Uma vez por mês a gente tinha missa, eu muito criança ainda, pequena, eu já acompanhava meus pais em tudo que tinha. E era bem sacrificoso no sítio, mas era chuva, a gente estava lá, nosso compromisso. Então assim, eu aprendi a amar a Igreja Católica assim, praticando, vendo meus pais praticarem. Os meus primos eram ministros da Eucaristia e eu sempre achei assim muito lindo aquele ministério. Nunca imaginei que um dia poderia ser igual a eles, mas aquilo me encantava. E eu fiz o sacramento lá no sítio, muito nova ainda, não era como hoje, que tinha as etapas. E me afastei um pouco depois que eu fiz o sacramento, mudando para a cidade, mudou um pouco. Depois eu fui morar num sítio novamente e lá eu vi a necessidade que tinha de evangelização. Tinha vários adultos, crianças, adolescentes, tudo sem sacramento. E eu tomei a iniciativa de, mesmo sem formação nenhuma, eu falei com o padre da cidade e ele me forneceu material, me deu apoio. E eu comecei lá a juntar os adolescentes, adultos, crianças, numa escola lá no sítio. Eu dava catequese uma vez por semana. Fizemos o sacramento, a primeira Eucaristia foi feita numa garagem, numa área, numa casa na fazenda. A crisma já foi para a cidade, né? E daí eu comecei a trabalhar um pouco nessa paróquia, né? Ajudando. Daí eu vim embora para Curitiba, me casei. Aí nessa fase aí eu me afastei. Parece que quanto mais você vai para a cidade grande, mais você vai perdendo aquele costume, né? A parte boa que seria da nossa fé parece que vai diminuindo. Então eu fiquei um tempo afastada. Só que eu senti assim que me fazia muita falta, alguma coisa estava faltando na minha vida que não tinha sentido. Eu ter nascido na igreja, praticado e de repente eu estava afastada. Então aí eu comecei a participar e no ano de 2000 teve as missões populares e foi perguntado quem queria fazer a missões, ser missionário. E eu com aquele desejo, mas eu não tinha coragem, quando eu vi eu já estava em pé. Então ali recomeçou tudo de novo. Eu comecei a fazer a formação e fiz as visitas nas famílias, no bairro, né, na comunidade Nossa Senhora das Graças, da paróquia Santa Terezinha de Lisieux. E no final das missões eu fui convidada para ser ministra da Eucaristia. A princípio eu tinha deixado numa folha escrito que eu queria fazer liturgia e ajudar a receber o dízimo, que eu achava que era o que eu poderia estar ajudando. Mas o convite veio, né, para eu ser ministra da Eucaristia e eu aceitei, fiquei lá por um bom tempo e de repente eu me mudei para onde eu estou morando hoje. Quando eu cheguei aqui, a comunidade era longe, as famílias tudo sem evangelização, sem ministro, sem mensageira, e eu comecei de novo a lutar com terço nas famílias. Tive muito apoio de algumas pessoas que me ajudaram muito, não foi sozinho. E começamos o terço nas famílias. E quando foi um dia, a gente pediu para o padre, né, se ele fazia missa nas famílias. Eu tinha uma garagem aqui e começamos a missa uma vez por mês. O Padre Alfredo veio aqui, rezou, apoiou, nos ajudou. Mas assim, bem rápido ele foi embora e ficou o Padre Adriano também, que nos ajudou muito, nos apoiou, né? E foi crescendo, o pessoal foi aumentando, a garagem também
foi aumentando, chegou um ponto que não cabia mais o pessoal na garagem. Daí as irmãs beneditinas da Divina Providência, a irmã Cesira, ela ficou sabendo que a gente tinha missa, que a gente tinha os terços nas famílias, e ela, né, tinha uma imagem, queria muito colocar que tivesse uma comunidade chamada Mãe da Divina Providência. E falou com o Padre Mário, né, que também na época estava apoiando muito a gente, o novo pároco, o Padre Tadeu também. E nos apoiaram e ficou a comunidade Mãe da Divina Providência. E como o nome já diz, Divina Providência, as providências divinas vieram. E a gente conseguiu comprar o terreno, o Padre Mário com muita luta e toda a comunidade, a gente conseguiu construir a comunidade Mãe da Divina Providência. Então daí já tinha as pastorais quase todas montadas, através de um catecumenato também que foi aqui da garagem, que foi formado, uma turma. Essa turma começou a trabalhar no dízimo, catequese, liturgia. E então formou primeiro a igreja viva e depois a igreja de pedra, né? Então foi bem mais fácil da gente ter essa comunidade. Foi muito rápido, pela força, pela garra de muitas mulheres, alguns homens, mas muitas mulheres ali. A maioria das coordenações coordenação foi as mulheres. Então, quando a gente iniciou essa comunidade, eu participava, né, de todas as pastorais, sem nenhuma formação, assim, na época eu não tinha tanta formação, né? E mesmo assim eu contei assim com a graça divina, porque tudo corria, né? Dava tudo certo, muito apoio. Então assim, eu comecei a ir nas reuniões, eu ia nas reuniões do batismo, do dízimo, eu sempre acompanhava uma pessoa. Então foi assim uma luta muito grande da minha parte, assim, que hoje eu olho para trás e eu não acredito que eu consegui, né, dar conta de uma comunidade, ser coordenadora de uma comunidade, assim, porque eu não tinha outra pessoa para passar, e aquilo foi crescendo e formando, e eu sabia que eu não tinha para quem passar. Então eu com muita garra, com muita força, assim, e hoje eu tenho certeza que Deus estava ali comigo, porque sem Deus eu não tinha conseguido fazer o que eu consegui fazer. Eu até final de 2017 fui CCP, né, coordenadora da comunidade. Algumas pastorais eu ainda era coordenadora, né, coordenadora de ministros, do apostolado da oração também, eu era presidente, ainda sou a presidente. Eu sou mensageira aqui do meu setor e eu faço assim um trabalho com as famílias que têm um enfermo em casa, né, pelo Ministério da Eucaristia. Então assim, o meu forte ali é ser ministra da saúde, que é levar a saúde aos enfermos. No que precisar a gente faz. Eu estou mantendo um bazar aqui que ajuda o apostolado, ajuda algumas pastorais, né? Então é sempre um trabalho assim voltado para a caridade, que isso é o que mais me encanta. Então o bazar, do nada, né, as pessoas começam a chegar com sacolas de roupa, elas sabem que essas roupas serão vendidas a preço bem em conta mesmo, mais para ajudar. A maior parte dessas roupas a gente manda para as famílias que estão passando por dificuldade de enchente, famílias de invasões. Então a gente está com esse projeto agora. A gente está começando assim um projeto mais tipo uma oficina para os idosos. Então com esse bazar a gente está levantando fundos para comprar os primeiros materiais, né? Já tem algumas pessoas dispostas a dar curso de pinturas, crochê, tricô. A gente está vendo também alguma professora ou que não está formada ainda ou já está aposentada, que tem uma hora para estar alfabetizando algumas pessoas idosas. Então assim é um projeto assim muito bonito e que a gente está caminhando, devagar, mas a gente está caminhando. E sempre que tem alguma coisa, algum evento, eu estou sempre ajudando, arrecadando prenda, até mesmo o bazar, a gente consegue comprar alguma coisa com o dinheiro do bazar, né? Então assim é um movimento que é mantido pelo pessoal do apostolado, mas que serve a todas as pastorais, a todas as famílias, a todos os necessitados. Mas o meu, como eu disse, o meu forte mesmo é estar atendendo
os enfermos nas suas casas, com orações, com comunhão, com uma visita do padre. Então isso desde o começo, como eu disse, que os meus primos eram ministros, eu não sabia da linda missão que era ser ministro. Então assim, hoje, se for para eu tirar todas as pastorais, eu ficaria com essa dos ministros que atendem os enfermos. Básica me procura, eu tenho assim uma equipe em volta assim do terço, que a gente liga um para o outro, e mesmo que a gente não tenha a cesta pronta na igreja, né, no dia da campanha do alimento, dentro de meia hora, uma hora, a gente consegue uma ou mais cesta básica. Daí a gente atende essas famílias. Então até hoje nunca ficou uma família que precisou, né, de atendimento sem o alimento. Então assim, eu vejo assim muito, que vale muito a pena a gente estar nesse trabalho. Quando a gente vê o resultado ali, que as pessoas por amor, porque Jesus diz, tudo que fizer, né, uma pessoa é a mim que está fazendo. Então isso se cumpre, mas tem que ter alguém ali que puxe as pessoas, que puxe para que isso aconteça. E eu vejo assim, que a gente usa muita caridade, as virtudes, né? A gente coloca muito amor no que a gente faz. E isso é visto, é reconhecido pelo que as pessoas fazem, dizem, são agradecidas e ama muita gente, ama o trabalho que a gente faz. Então a gente vê assim, que a gente trabalha com amor e esse amor é mostrado. Porque nunca a gente deixa de ser atendido, porque sabe que tudo que a gente faz, ali tem a caridade, a gente tem que cuidar muito para que, né, seja feita a justiça de maneira certa, porque infelizmente a gente encontra pessoas que querem aproveitar de alguma forma. Então até mesmo nessas situações a gente tem que usar muita caridade, muito amor para estar transmitindo a fé, porque a gente tem que cuidar muito para não magoar as pessoas dentro da igreja, porque se magoar uma pessoa dentro da igreja, ali é para sempre. Então assim, nas situações delicadas a gente usa muito o amor, em todos os meios que a gente vive. Então os valores que eu uso é a caridade e o amor, e tento passar isso para as pessoas, e as pessoas veem isso pela minha fé. Porque a primeira visita a gente faz a pessoa, principalmente quando a gente não conhece, a gente conhece o pai, a mãe, não conhece ali o enfermo, né? Então a primeira visita ele fica meio acanhado, e depois ele vai se abrindo, e se alguém naquela família não tem o sacramento, nos procura, ele se sente à vontade para procurar, para pedir mais coisa. Se chegar um momento eles não têm um alimento, pede uma oração. Então a gente vê assim que pela visita, pelo primeiro passo que a minha fé levou a fazer para aquela pessoa, eu consegui transmitir a fé. É a fé que ela procura. A maioria das vezes é o adulto sem um sacramento, que volta a nos procurar. Que nem eu falei, às vezes na primeira visita a família fica meio escondida, e depois eles veem que através da nossa fé, é uma porta que abre ali para eles entrar para a igreja, voltar para a igreja. Teve o Zito, né, Francisco, que ele, nas primeiras visitas, ele olhava para mim e dizia, me mostra a fé, me mostra a igreja, eu quero participar da igreja. E ele estava na fase final também, e a gente tentou, não conseguiu assim 100%, porque pela doença muitas vezes as coisas não, né, eles não conseguem ficar firmes, mas pelo menos o que a igreja tinha para fazer, para oferecer, foi oferecido para ele. Eu fui chamada uma outra vez para fazer uma visita para um jovem que também estava com câncer. Ele não estava bem na fase terminal, mas ele estava, o câncer estava muito agressivo. E eu fui fazer uma visita, levei o padre junto, e no mesmo dia ele viu que ali era a chance que ele tinha de fazer o sacramento, seria nos procurar. Então ele mandou uma mensagem, já quis contato, e já quis saber como que ele fazia. Ele falou assim, vocês vieram aqui, falaram um pouquinho, mas eu sinto que vocês podem me oferecer mais. Então eu tenho essa mensagem até hoje.
né, que ele disse que queria conhecer mais, que ele queria que abrisse uma porta para ele fazer o sacramento, que ele tinha um desejo muito grande de receber a Eucaristia antes, né, que ele sabia que era grave. Então, assim, dentro de pouco tempo, ele fez algumas formações, ele já tinha, então ele já estava já preparado. A esposa dele, né, que ele vivia junto, ela ainda tinha que fazer a catequese, eu preparei ela, e eles fizeram o sacramento, o matrimônio, batizaram o filho, né, e ele pôde comungar, receber Jesus antes dele falecer. Então, assim, a gente viu que através também de uma visita, a gente ia até ele, como igreja, com a nossa fé, fez com que ele voltasse a nos procurar. Porque como ele não ia receber a unção, não ia receber a comunhão, então para nós era a visita só, né? Aí chegou um dia que eu perguntei, mas o que você quer? Eu quero a Eucaristia. Perguntei para a esposa dele, o que ele quer? O que vocês querem? Eu quero o sacramento. Eu falei, então vocês devem procurar a igreja, que a igreja está aberta. E eles foram, e dentro de menos de um mês foi organizado todo o casamento. A gente fez um coquetel, muitas mulheres também da comunidade, pastorais, movimento. A gente se uniu, né, a família dele, as famílias, e a gente conseguiu fazer algo muito lindo que ficou registrado tanto na minha vida como na vida da comunidade, que é a história do Adilson e da Denise, e o batizado do Pedro também, que é a filhinha deles. O início da nossa comunidade, como eu disse, foi nas famílias, né, foi o terço. Então, assim, a gente acolheu os idosos, as crianças. Então teve assim alguns momentos, algum dia do terço que foi assim, as crianças ficavam bravas com os idosos que estavam rezando, os idosos queriam rezar o mistério. Então assim, foi muito bonita aquela troca ali, os idosos passando para as crianças, né, a importância de rezar, as crianças disputando, né, para rezar uma dezena do terço. Tinha a Camila, que não sabia nem dizer pela sua dolorosa paixão, ela falava pela sua dolorosa paixão. Às vezes assim dava até uma crise de riso em mim, porque era muito engraçadinha de ver as crianças. E hoje a Camila, ela é coroinha, os pais são, né, trabalham na igreja. Então assim a gente vê assim que foi algo que foi uma sementinha que a gente plantou, a família plantou ali há 10, 11 anos atrás. Outra assim, situação que deixa a gente bastante feliz é o trabalho com os jovens, que é os jovens procurar o nosso grupo para a gente estar fazendo visita, novena de Natal junto nas famílias, né? Às vezes eles me procuram para eu indicar alguma família carente, alguma família que queira a novena nas casas. Eu falo que a gente tem que procurar ir nas famílias que não podem ir na igreja. Então a gente tem o Eliton, né, que ele é cadeirante, né, especial. Então a gente foi, e daí eu falei, vamos levar fralda para ele, né? Então assim, aquilo foi muito marcante para nós. Tava ali os jovens, as crianças e os adultos, que nem eu trabalho mais com os idosos, mas a importância de estar vendo os jovens estar procurando a gente. Então significa que a gente está conseguindo, pela nossa fé, passar para os jovens o quanto é importante a gente estar servindo o Cristo ali no irmão, né? Então assim, como eu disse, eu acredito que por Deus aparecem muitas doações. Esse dia apareceu uma cadeira, né, um carrinho de criança especial. Então assim ficou várias pessoas vindo ver, procurando, e nem sempre a cadeira dava certo com a idade da criança. Então a gente fez um trabalho ali e conseguiu estar passando essa cadeira para uma família que estava precisando, né? Então assim, uma coisa que me marcou muito foi que algumas mães, elas não sabiam como que eu tinha conseguido o carrinho. Então eu não sei se elas achavam que eu tinha perdido a criança, ou sei que elas queriam me ajudar de alguma forma, elas queriam saber qual era a minha necessidade, qual era a necessidade da minha criança, o que elas poderiam estar fazendo por mim, que apoio eu precisava. Então assim, isso foi muito marcante, até me emociona. Outras situações também é que quando a gente começa a levar comunhão para as idosas e outro ministro começa a levar, porque daí vai aparecendo mais, a gente vai mudando, né?
E o enfermo fala, cadê aquela uma que vinha trazer comunhão? Né? Às vezes fica até chato para quem começou a levar, mas ela sempre quer que a gente volte. Então, de alguma forma, a gente conseguiu passar o amor de Jesus ali, a fé da gente para aquela pessoa. São situações que realmente marcam a vida da gente e fazem, né? Quando a gente chega ali, quando tem um casalzinho bem de idade, que um falece, a gente vai lá e chega assim, que a família, eu não acredito que você veio, eu não acredito que você veio com o padre aqui. Então, assim, é uma coisa assim que a gente vê, a gente não trabalha para isso. Só que quando a gente tem um reconhecimento, isso dá força pra gente não, eu estou no caminho certo, eu não posso parar. Eu levo a comunhão, né? Participo da distribuição da Sagrada Comunhão na igreja. E na falta do padre, como a gente, no dia que a gente é instituído ministro, a gente fala na falta do padre, e a gente, né, tem que fazer a celebração. Então, a gente deve fazer a celebração. Então já aconteceu, né, do padre faltar em cima da hora, né? Com a graça de Deus eu consegui fazer a celebração por algumas vezes na catequese, no início da minha caminhada, porque eu sou ministro desde 2002, por aí. Então é uma caminhada, só que eu não tenho essa formação para fazer, eu não sou ministra da palavra. Só que com a graça divina, quando eu tenho a necessidade, quando eu preciso, estou eu ali para... catequese de adulto também, né? Eu sempre fui catequista das etapas, das crianças, lá no Perpétuo Socorro. Mas eu tinha dentro da minha família, em casa, alguém que eu precisava muito catequizar, né? E a minha filha, quando teve a idade de fazer a primeira Eucaristia, o meu esposo não tinha feito a primeira Eucaristia, e tinha o retiro, tinha, né, a confissão, o dia da primeira Eucaristia, ela disse que não ia fazer se o pai não acompanhasse, né? Daí eu falei com o padre e perguntei se eu poderia dar catequese para ele. Ele disse que podia, o padre Valdir, na época, disse que eu podia dar catequese, então eu dei catequese. Meu primeiro catequizando de adulto foi meu esposo, e no dia da primeira Eucaristia da minha filha Cassiana, ele também fez a primeira Eucaristia. Então, assim, são fatos assim, muito importantes na vida da gente. E daí, em seguida, eu já comecei também a acolher os jovens, os adultos. Aqui, como eu disse, a comunidade Mãe da Divina, ela nasceu através de uma turma do catecumenato, que eles seguiram, né? Muitos adultos perguntam assim, quantos anos de catequese? Eu falo, não tem fim, porque você vai entrar para a Igreja Católica, você vai caminhar, você vai ter que conhecer Jesus, seguir os seus passos, não tem mais. Não é o dia que faz o sacramento, o casamento, pronto, vou embora. Não, você vai praticar aquilo que você aprendeu, né? Então, a maioria hoje que está ali nas lideranças são a minha segunda turma do catecumenato. Então, são fatos assim importantes da minha caminhada, que através da fé do meu trabalho eu consegui deixar esse marco aí na comunidade. Tudo que eu faço é um alimento para a minha vida. Como eu disse, eu já tive, né, parei uma época e eu vi que fica uma vida morta, não tem sentido. Então, cada projeto que a gente realiza, no final das festas, das quermesses, Semana Santa, que é bem trabalhoso, procissões, quando a gente termina, a gente vê que foi uma canseira gostosa, foi uma canseira assim, que aquilo, em vez de canseira, aquilo deu vida, deu vigor para a nossa vida, para a nossa caminhada, que na semana seguinte a gente vai começar a trabalhar e vai vir outro evento. Então, assim, eu vejo assim, a fé na minha vida é o sustento da minha vida. Sem ela não teria sentido, né? Nós temos família, temos trabalho, temos a nossa fé. Muitas vezes a gente deixa um pouco a família para estar correndo atrás das coisas da igreja, mas Deus dá um jeito de colocar tudo no lugar e a gente se acerta, né, na família, no trabalho, para poder estar cumprindo todas as obrigações.
Eu vejo assim, né? Muitas vezes, algumas pessoas, às vezes eu falo, eu vou parar, vou me mudar e vou deixar tudo, né? Tem hora que a gente, né? Mas aí muitas, né, pessoas às vezes falam assim, mas você é a mãe da comunidade, você é a nossa mãezona, você fundou, você não pode. Então assim, eu vejo que a minha caminhada, o meu sim, é importante para dar força para as pessoas que chegaram depois de mim, ou até mesmo as pessoas que começaram comigo. Que quando, né, alguns dizem você, outro dia me disse, você é um dos pilares da comunidade. Você não pode sair porque vai fraquejar. Então assim a gente vê a importância que é. Então você tem que estar ali, nem que for a sua presença. O próprio pároco diz, a presença, não precisa estar lá todo domingo, estar em tudo, fazendo tudo. Mas a presença de estar ali, alguém poder, né, saber que pode contar com você, é muito importante para a comunidade, o meu sim. Eu vejo assim que é bem valorizado, nós temos apoio, bastante apoio. O que falta é mais pessoas com a mesma disponibilidade para estar fazendo esse trabalho. São poucas as pessoas que realmente estão dispostas a sair e fazer aquilo que o Papa falou, que é sair, se lamear, né? Sair das quatro paredes da igreja e ir atrás das pessoas, nas casas, nos bairros, nas invasões. Outro dia a gente tinha doações para uma invasão e disse que não podia entrar lá. Então não são todas as pessoas que têm essa coragem de estar indo lá, de estar indo atrás de lá, mas eu não posso ir, mas eu sei de alguém que mora lá, alguém que está indo fazer evangelização lá, aí você vai atrás de um, vai atrás de outro e você consegue. Então é essa dificuldade que eu sinto, é de ter poucas pessoas que tá disposta a largar um pouco a sua vida social e tá correndo atrás de passar essa fé através das atitudes ali, de estar praticando mesmo. Porque às vezes é fácil você falar, é fácil você estar dentro da igreja, mas só que o difícil é praticar, é servir lá fora. Na igreja eu acredito assim que é reconhecido, como eu disse, sempre, né, pelas palavras que as pessoas dizem, o próprio pároco, os padres da nossa paróquia, eles valorizam muito e nos apoiam, né? Então a gente agora está com um projeto aí da oficina para os idosos e ele está também vendo aí a pastoral do idoso, que é mais a visita, que já é isso que a gente faz, só que agora com um apoio maior, um apoio da paróquia, um apoio do diácono, sua esposa, o apoio da diocese. Então assim, eu não posso dizer que nós não temos apoio, estamos caminhando e o apoio ele tá vindo. Essas famílias me amam. Elas, assim, eu sinto assim, se eu tivesse mais tempo de estar junto ali, que muitas vezes, se você for eu vou, se você não for, então muitas vezes eu acabo indo em algum evento para que as famílias vão, porque elas têm que ir porque o Cristo está lá, né, pela fé delas. Só que parece que elas, né, a Lázara vai, eu vou junto, então se ela não vai. Então às vezes quando eu não vou em algum lugar, eu nem falo que eu não vou, porque eu sei que se eu falar que eu não vou, muitas pessoas acabam não indo. Então eu faço bastante coisa também para estar puxando essas pessoas, valorizar. Eu tenho que me sentir realizada, satisfeita de poder estar fazendo uma visita. De quando eu chegar, a pessoa, que bom que você veio. Então, assim, isso tem que me fazer bem. Se eu não achar que isso está me fazendo bem, a minha caminhada seria toda inútil. Então, assim, não me achando melhor, achando que aquilo que eu faço é para aparecer. Mas não, é para mostrar que eu tenho fé, que me passaram a fé e que através das minhas atitudes eu vou conseguir passar essa fé. Porque muitas vezes a gente faz uma novena de Natal, faz outra e outra, e é o mesmo tema. E daí a gente fala, mas só que se cada vez é uma criança ali aprendendo, se não tiver ali aquelas pessoas, poucas pessoas reunidas nos seus grupinhos, a fé acabou. Então a gente tem que estar passando para essas crianças. A criança que um dia rezou o terço, tudo errado com a gente, hoje é coroinha. A irmãzinha hoje que está rezando o terço com a gente, daqui 10 anos vai ser coroinha. Então assim, tudo que a gente faz, por menor que seja, é importante. Em algumas situações às vezes dificulta, né, por ser mulher, às vezes que nem se a gente vai realizar
uma situação assim de fazer a doação, que precisa carregar um caminhão, né? Daí as mulheradas, a gente acaba se ajudando, né? Tem alguns projetos daqui que eu não participo tão ativamente, mas participo, que é carregar os caminhões de doações para ir para o interior, né? Então a gente vê assim que nessa hora do serviço assim pesado, por ser mulher atrapalha, mas tirando isso, a coragem das mulheres, ela é, nós vamos à luta e nós conseguimos, né? E assim, uma coisa que me valoriza, né, como foi falado, se é valorizado, é quando o padre não posso ir, você, a confiança que ele tem, que ele teve, de dizer, a senhora celebra, a senhora faz a celebração, então aquilo me fazia assim, não, eu posso, se ele espera isso de mim, Deus também, Jesus Cristo, espera isso de mim, e eu vou lá e vou fazer essa celebração. É lógico que, né, no começo o microfone falta pular da tua mão, mas é assim, eu começo a celebração a partir do sinal da cruz, né, quando você segura ali no altar e você muda, já não é aquilo que você escreveu, aquilo que você copiou, as colinhas que você deixou lá no ambão, no meio do lecionário, aquilo lá você nem olha. Então você vê assim que o Espírito Santo ali, a confiança que te depositaram, né? E no final, mesmo que não saia perfeito, porque a gente sabe que não é uma missa e nem deve ser uma missa, é uma celebração, mas que saiu do jeito que era para sair. Então assim, essa confiança, esse respeito, né, a confiança depositada dos padres em mim, assim, no meu trabalho, isso assim é muito importante, muito sério, e faz com que a gente fale assim, não, eu não posso desistir, eu estou no caminho certo. Tem assim, eu acredito que talvez tudo isso tenha algumas pessoas lá na minha infância que me ajudaram muito e que passou esse Jesus para mim, essa fé, que é a minha madrinha de batismo, a Maria Maria, os seus filhos que me carregavam para a igreja, o meu pai, a minha mãe nunca pôde, porque ela sempre tem uma deficiência na perna, ela nunca pôde estar carregando a gente, mas desde criança eu lembro assim que o meu pai me levava no colo para a igreja, eu grande já. Então assim, são assim, coisas que aconteceram que eu nunca vou esquecer. E são coisas assim que ficou marcado na minha vida indo para a igreja. Indo, né, para a celebração, para a missa de noite, querendo ver as luzes da cidade vizinha, a gente morava no sítio, vamos correr um pouquinho para ver. Então assim, isso ficou marcado muito na minha vida, a vida que o meu pai e a minha mãe, meus padrinhos de batismo, os filhos deles, passaram para mim. Então eu acredito assim que a semente foi plantada ali.